Olá, vamos então para mais um videozinho de psicanálise e hoje eu quero falar sobre a diferença de pulsão de vida e pulsão de morte. Vamos lá então. O Freud vai apresentar o conceito de pulsão de morte na segunda tópica da teoria dele, que começa principalmente a partir de 1920, quando ele publica o texto Além do Princípio do Prazer. Bom, a pulsão de morte, quando Freud nos apresenta nesse texto, ele está muito relacionado às repetições que o Freud vai apresentando ao longo do texto. Depois eu venho aqui fazer um novo vídeo para falar um pouquinho sobre elas. Mas o que o Freud está querendo colocar é que esse aparelho psíquico, que antes ele entendia que funcionava totalmente através da lógica do princípio do prazer, ou seja, a satisfação pulsional, encontrar esse objeto para poder liberar, excesso de libido que causaria desprazer ao aparelho psíquico. Agora o Freud ele começa a entender que o aparelho psíquico não funciona somente com essa função de liberação de libido, e sim também a partir do processo de constância. O aparelho psíquico ele vai procurar sempre funcionar de forma constante e com baixo acúmulo de energia. Então, a pulsão de morte estaria remetida a esse funcionamento do aparelho psíquico que busca a constância. Constância também nos remete à repetição, porque tudo que a gente mantém uma constância, a gente está ali repetindo aquele padrão de funcionamento, de a forma da gente satisfazer as nossas pulsões. Então, Freud, ele está começando a pensar sobre esse além do princípio do prazer, ou seja, tem algo a mais que rege o aparelho psíquico do sujeito. Bom, o Freud ele vai tirar isso de um cientista da época que é o Fechner, que estava pesquisando sobre essa questão da estabilidade. Ele vai perceber que os elementos eles vão buscar uma constância e uma estabilidade para funcionar. Então, Freud vai lá e pensa, bom, será que isso também poderia ser aplicado para a gente entender o aparelho psíquico? E o Freud, sempre nos atendimentos deles, como vocês já sabem, a psicanálise ela nasce da clínica do Freud observando as pacientes, com o funcionamento delas e foi teorizando os principais conceitos da psicanálise. Então, o Freud ele observa que nesses comportamentos, essa forma de funcionamento da neurose teria uma repetição, ou seja, a gente não fica aleatoriamente realizando comportamentos, funcionamentos, nós vamos repetindo esses comportamentos até que algo seja elaborado, algo seja feito para que a gente possa sair da repetição. E aí o Freud tem um texto que todos vocês devem conhecer, que é o recordar, repetir e elaborar, que depois eu venho aqui também falar um pouquinho melhor sobre eles, porque hoje eu estou focada em explicar a diferença da pulsão de morte e da pulsão de vida. Então, até agora, eu falei sobre a pulsão de morte. A pulsão de vida, ela tem um funcionamento totalmente ligado ao princípio do prazer, que é buscar a satisfação pulsional. Então, ela mantém todo o funcionamento pulsional do aparelho psíquico rodando, funcionando nessa incessante busca por satisfação em objetos que nós sabemos que no ser humano são totalmente substituídos. Por que esses objetos são substituídos? Por conta dos diques de contenção e da cultura que não permitem que a gente realize as nossas pulsões a partir dos objetos originais, porque nós sabemos que esse objeto original ele está perdido por definição. Mas a pulsão de vida vai ficar colocando o nosso aparelho psíquico sempre na busca incessante por essa satisfação, por essas buscas, por esses novos objetos. Mas é importante a gente também lembrar que a pulsão de morte e a pulsão de vida, elas nunca vão trabalhar de forma separadas. Elas estão amalgamadas, então elas funcionam o tempo todo junto com a outra. Então, a gente não vai observar no funcionamento do aparelho psíquico momento em que essa pulsão de morte e pulsão de vida estejam desfusionadas, exceto dois momentos.
o surto psicótico e a crise de fúria da neurose obsessiva. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fica aqui, pois lançamos vídeos toda semana com novidades aqui sobre a psicanálise. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.